Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui de novo, Haroldo. Estou aqui para fazer esse vídeo, a questão desses aparelhos, desses objetos novamente. Enquanto estou fazendo esse vídeo, fazendo contra a minha dor de cabeça, dor do peito, essa parte fica dolorida noite e dia, parte que fica amortecida noite e dia. Muda até o tom da voz. Como eu havia dito nos outros vídeos, essa parte sanguínea fica esguichando igual mangueira d'água. Tudo devido a esse aparelho e esse objeto de voz. E eu quero dizer a vocês, esse objeto de voz transforma em letra, algo a mais, muda a mente, pensamento do ser humano. Como vocês estão vendo, essa parte sanguínea é só anotar nos outros vídeos, nas outras fotos. Tem várias fotos lá também, postado. Muda a feição do ser humano. Igual tá agora aqui, nesse exato momento. Os dentes ácidos, amortecida, cabeça, essa parte dolorida. O crânio, a parte dos ossos do crânio. Tá tudo amortecido, de dor, os ossos chegam até a remoer assim, devido a esses aparelhos criminosos. Então, esse aparelho se encontra ainda aqui na rua Domingos Afonso. Na rua Afonso, na rua Padre Eugênio, Avenida Padre Eugênio, no bairro São João. E esse suposto aparelho eles estão utilizando um tipo de chip também, um tipo de um chip, alguma coisa assim, que eu estou tentando ligar até para a Anatel lá para estar comunicando a eles. E esses aparelhos estão pegando até um carro passeando em Jacareí, com o suposto aparelho pegando a voz e o pensamento do ser humano, transformando em letra. Tipo, coloca pensamento no ser humano, muda o pensamento, entendeu? É um crime gravíssimo que as autoridades têm que estar em cima. Então eu já pedi para estar fazendo uns exames, até agora não obtive informações. Aí então, disse que está em sigilo, mas só que enquanto isso eu estou sendo negligente da parte do exame. Já pedi um perito, já pedi um exame para os policiais, exame pela polícia, do corpo de delito, alguma coisa, do aparelho que eles têm. Porque esse objeto está causando muito danos. E há um computador envolvido no meio. E esse computador se encontra lá no Bandeira Branca 2. Então lá, suposto, lá tem uns equipamentos, tem uns aparelhos, entendeu? Que estão selecionando a voz do ser humano. Tem tipo uma sala lá, um quarto, mais ou menos assim, entendeu? E isso é lá em Bandeira. Então tem por vários bairros da cidade de Jacareí, tem vários aparelhos de sensores esparramados. E isso eu posso dizer, que é o suposto criminoso lá do Bandeira que trouxe o aparelho aqui na rua Domingos Afonso, que entregou para a criminosa aqui, né? Porque do momento que tocou no aparelho já é crime, né? Então estão pegando a voz do ser humano, levando vários seres humanos a óbito. E eu tô vendo passar e tem pessoas assistindo televisão, assistindo jornal, assistindo as coisas assim para estar captando a voz do ser humano através desses aparelhos, desses objetos que estão utilizando e enviando tudo para o computador. Próprios criminosos estão captando a voz para estar levando o ser humano a óbito. Então eu vejo que nem aquele caso que passou no jornal. Um suposto criminoso foi preso por cometer homicídio, mas só que ele escutou a voz falando para ele
cometer aquele crime. E o rapaz depois ficou tipo sem noção, sem explicar. Então eu gostaria que quando um criminoso, um assassino cometer esses delitos, pois façam uma investigação direito, porque pode ter ligação com esse tipo de aparelho que estão utilizando aqui no Bandeira Branca. Aqui não, lá no Bandeira Branca 2. Porque lá tem uma sala montada, um quarto montado com vários equipamentos. Porque lá atrás, 2017, 2016 para 2018, lá teve um suposto aparelho sendo montado, mas só que eu não sabia na época. E teve o computador também na época envolvido, tava tendo um computador envolvido. Aí depois que eu vim pra cá por causa da minha mãe, aí esse suposto criminoso, que mora na rua Rosário, Bandeira 2, teve aqui na rua Domingos Afonso comerciando esses aparelhos. Pode ver que muda até o tom da voz, incha o rosto, muda a feição. Os criminosos, e eu escuto os criminosos conversando. Que nem o som, as conversas lá da padaria, sai tudo aqui. Principalmente na hora que eu tô dentro de casa, sai tudo dentro de casa. Ou aonde tem barulho. O som aumenta mais na hora que tem barulho. E a conversa desse suposto aparelho que se encontra na rua Domingos Afonso, a conversa da casa da pessoa sai tudo aqui. Então, gostaria de estar fazendo um exame com urgente, porque até quando eu vou estar vivendo com dor? Até quando? Eu já fui procurar tudo, as pessoas, os direitos. E eu tô com alguns papéis, alguns documentos aqui dos direitos do ser humano. Já fui pedir proteção do ser humano, direito do ser humano, proteção dos idosos, que é a minha mãe que está passando por isso. Então a minha mãe também pode estar explicando alguma coisa, a situação do barulho, ainda vai contar tendo barulho de som, barulho de conversa, como ela não entende, como eu entendo o assunto. Passei a entender há pouco tempo, não foi muito tempo. E eu ouço os criminosos conversando, principalmente os criminosos lá do Bandeira Branca, com a ligação aqui de São João e da padaria, da rua Padre Eugênio. Que foi um suposto perito sequestrado lá em Montemor, que foi trazido para Jacareí. E os equipamentos desse suposto perito que foi sequestrado foi roubado e feito vítima lá em Montemor, Jardim Paulista, região de Campinas. Só que eu não tenho noção disso, do que estava se passando. Depois que eu vim para Jacareí e vi o perito ali na padaria, caiba a investigação. Mas a investigação, das investigações vão estar precisando de mim, vão estar precisando da minha pessoa, porque eu posso dizer o criminoso que se encontra. Porque, como diz, desde 2019 para cá, cadê a minha privacidade? 2017, 2018, 2019. Analisando aqui essas datas aí que foi montado os aparelhos. E onde que teve o computador também. E então isso é dia e noite. E tem troca de turno. Eles têm troca de turno. Entendeu? Tem tudo isso. Eu escuto os criminosos conversando. Só nesses períodos que eu não sabia desses aparelhos que estavam sendo utilizados, quantas pessoas não veio a óbito, quantas pessoas inocentes. Portanto que na rua aqui tem um suposto tio da suposta criminosa que recebeu o aparelho, porque receber o aparelho em mão é crime, né? Então é criminoso. Só que ela não pensou na sequência. E a pessoa disse para ela um dia você será descoberto. Aí como eu fiz o vídeo ali, falando, explicando que tava tirando uma onda da janela, passando mensagem para os amigos, tava lendo a mente, que não sei o que, tudo que a pessoa vai fazer tá sabendo.
Então, e essa pessoa estava andando com o suposto objeto de voz, captando a voz. E esse carro preto, um Corsa sedã, hatch, tá dando cobertura pra padaria. Tá dando cobertura. E o suposto criminoso da padaria, trabalhando de Uber. Então é onde que esse carro preto veio para dar cobertura aí, para desligar o aparelho, para desligar ou retirar o aparelho do local onde que eu fui para fazer o vídeo ali na padaria. O que eu tô dizendo, na verdade, eu assumo. Desse criminoso. Basta puxar nas câmeras, basta a justiça puxar nas câmeras, pegar o celular da suposta criminosa aqui, que roubaram até um celular meu na época, eu não tinha noção de nada. Então tem vários detalhes que tem que ser dito. Mas isso tem que ser dito na delegacia, porque não estão me escutando, não estou conseguindo fazer o boletim de ocorrência. Mas isso cabe à investigação. E esse objeto está entrando na mente do ser humano, causando vários danos. Quantas pessoas não foram a óbito com morte suspeita? Porque eles entram na mente do ser humano, vê onde a pessoa tem dor, causa infarto. Então agora estão torturando em cima da dor do ser humano. E eu sei quem é os criminosos. E eu sei quem é, porque se os criminosos dissesse que fosse inocente, já tinha vindo atrás de mim faz tempo. Vieram lá atrás que eu não sabia, vieram com aparelho, com objeto. Entendeu? E eles só não vêm até, só não pôr na delegacia para falar a respeito dos vídeos, porque estão com o aparelho. Estão com o aparelho e são criminosos que tem passagem. Entendeu? Tem até criminoso foragido, procurado pela justiça, envolvido no meio. Tem tudo isso. Tem até pessoa foragida, envolvido no meio. É o que está causando, levando o ser humano a óbito. Então tem ligação na próxima junto com esses aparelhos. Onde foi montado, onde está o computador. E aonde tem a sala com um quarto montado com vários equipamentos. Com separação de voz do ser humano. Isso eu posso dizer porque eu escuto por causa do cérebro, fica igual um CD, para frente e para trás. E fica querendo mostrar aquelas imagens assim, ó. Fica mostrando conforme. Aí sai aqueles formatos de letra aqui de dentro. Aí vem para a parte sanguínea. Então, eu estou pedindo para as autoridades aí para estar mais em cima na investigação, porque esse equipamento que estão utilizando estão dificultando a investigação da polícia. Se tiver alguma investigação, estão dificultando. Estão levando até as autoridades a óbito. Você quer saber, ué? Que eu vejo passar no jornal aí, pelos sintomas, só pelos hematomas, eu já sei que é tortura. Então esse crime está sendo cometido com os criminosos de Jacareí. E fora o outro suposto, os moradores que estavam nesta casa aqui, que foi embora para outra cidade com alguns objetos. Mas só como eu disse, na época eu não tinha entendimento de nada. Não sabia que tipo de objeto. E essa pessoa tem envolvimento com a turma do Jardim Paraíso, Jacareí. Lá Jardim Paraíso. E lá há um aparelho também. Jardim Paraíso. Há um aparelho sensor. Quem pode explicar, cabe a investigação. O suposto morador que se encontrava nesse quintal aqui, com a suposta criminosa, que ainda se encontra na rua Domingos Afonso e da Avenida Padre Eugênio. Que hoje, depois que eu passei a descobrir que estava envolvido com esses crimes, ele se afastou da padaria. E depois que eu vi o perito lá na padaria,
Aí ele se afastou, só viu a perita uma vez, depois não vi mais. Então achei estranho aquele perito ali. Se ele tivesse para investigação alguma coisa, ele estaria lá em Montemor, Jardim Paulista, onde eu vi ele. Onde eu vi ele passando de carro. Ou era um Corsa ou um Palio, tá mais para um Palio. O carro do perito. E aí como é que ele vai se encontrar aqui em Jacareí? No local do criminoso. Onde os criminosos estavam se organizando para manter o crime. Estavam se unindo na padaria para manter o crime na época. Tem várias hematomas. Mais tarde eu vou fazer mais uns outros vídeos lá explicando alguma coisa aqui, porque a dor tá tanto, vocês viram aí como muda a feição, muda o tom de voz, muda tudo. Incha. Vocês prestaram atenção nessa parte sanguínea, da parte da feição que muda tudo. Então é os criminosos que estão causando essas dores, esses negócios. E eu vou provar esse crime. E eu vou provar e fazer esses exames. Porque o que há no corpo é um objeto de voz, que os criminosos escutam que eu estou conversando com as pessoas, tirando privacidade. Principalmente minha privacidade zero. E eu sei quem é o criminoso. Tem médico envolvido no meio. Tem enfermeira. Na época do computador tem enfermeira envolvida. E esse criminoso que estava aqui na rua, que trouxe o aparelho, estava na casa onde se encontrava o notebook na época do computador. Aí onde eles estavam montando um aparelho de sensor. Então isso é tudo lá do Bandeira Branca 2, na Rua Rosária.